Pessoal, o vídeo anterior caiu a conexão. Vou entrar novamente aqui para convidar o Dr. Munir e aguardar o pessoal retornar aí a nossa live. Afinal, é você que controla a sua ansiedade ou a sua ansiedade controla você? Infelizmente, estamos com alguns probleminhas de conexão, mas vai dar certo. Deixa eu aguardar o Dr. Munir entrar aqui novamente para a gente continuar falando sobre esse tema tão importante. Ansiedade, Aline, já tô ansiosa aqui, ó. Deixa eu aguardar só ele entrar. Dizem que quando chove a conexão, né, acaba ficando um pouquinho mais complicado, mas faz parte, gente. Faz parte. Só aguardar ele entrar aqui. Oi, Bia. Oi, Thelma. Oi, Aline. Aproveitar para dar boa noite pro povo. Oi, Pedrinho. Oi, Gi. A Gi falou que ia estar aqui comigo hoje. Realmente ela esteve. Aí, o Dr. Munir entrou novamente. Deixa eu colocar. Vamos aguardar. Aí, voltamos. Olá, caiu aí. Fiquei ansiosa aqui, Dr. Munir. Ai, vamos esperar. Até falando em ansiedade normal, um pouco disso, né? Quer dizer, essa ansiedade normal que ajuda a impulsionar a gente faz parte, por exemplo, do o que antecede uma live dessa. Natural, né? A gente usa essa ansiedade para preparar a gente para essa live, né? Exatamente, né? Então você cria cenários mais realistas, vê quais são os assuntos, você tem energia, senta, prepara todo o assunto que vai ser falado, se prepara, treina, e vai dar necessidade de cada um. O problema é que quando ela vai, né? Vai Sim. subindo, aí a pessoa perde um pouco a racionalidade, né? Porque do ponto de vista da neurobiologia, falando em anatomia, né? Neurobiologia da ansiedade, lá numa região do cérebro, no nosso cérebro chama a amígdala cerebral, o centro do medo, sistema límbico, é lá que tudo começa, né? Ali é o nosso sistema, o primeiro local que é acionado quando estamos diante de situações novas é a região da amígdala. Então, naquele momento, qualquer situação que a gente está vivendo nova, a gente tem esse estado de alerta. Esse estado de alerta, o corpo reage, mandando uma mensagem para uma glândula suprarrenal, fica acima dos rins, e essa glândula libera imediatamente cortisol e adrenalina. O diferencial da ansiedade aí é que não precisa ter uma coisa real na sua frente para você sentir o medo que vem junto com a ansiedade. Basta pensar. Como o cérebro, a mente não sabe distinguir. Então, se você pensou num cenário, pensou em algo que ainda não aconteceu, e esse algo está relacionado com medo, o corpo já reage como se aquilo fosse verdade. Aí o X da questão, dentro da ansiedade, é exatamente identificar tudo isso, e a aposta que você está fazendo é muito boa nisso, né? De começar a identificar crenças, identificar as emoções, os pensamentos, os comportamentos que a gente está tendo. Dá uma reestruturada no nosso modelo cognitivo, que é a nossa forma de pensar mesmo, né? É que na ansiedade, né, Muriel, a gente vê muito a distorção de pensamento. Esse é um dos grandes problemas da ansiedade, e a terapia cognitivo-comportamental, ela bate de frente com isso. O que que acontece? A gente precisa entender que a pessoa ansiosa, que a ansiedade, ela serve para nos comunicar alguma ameaça futura. Então, vem um perigo por aí, alguma coisa vai vir. Por exemplo, se eu tenho a live aqui marcada, né? Marcamos, combinamos aí 15 dias antes, né? Então, há 15 dias eu já sabia que o dia de hoje iria chegar. Então, eu já previa uma ameaça no sentido assim: eu posso errar ou falar alguma coisa, posso gaguejar? Nossa, será que eu vou ficar nervosa? E se a conexão caiu, igual aconteceu, né? Então, até vi um comentário da Jaine aqui também. Ela está com dificuldade porque ela está ficando muito ansiosa para fazer uma prova na autoescola. Então, você já olha aquela ameaça, né? E você já traz o sofrimento e a sua impotência para enfrentar aquilo que é no futuro para o seu presente.
Então eu já estou sofrendo porque na minha cabeça eu não vou dar conta, na minha cabeça só vai dar ruim, eu não vou conseguir passar na autoescola, ou pegando o exemplo da live aqui, né? Eu já percebo que a gente já marcou uma live lá na frente e com o meu medo, a minha timidez, um exemplo, né? Eu já estou sofrendo aqui porque eu já penso que eu não vou dar conta lá. Esse é o grande problema. São os pensamentos que a gente vai distorcendo e ao invés da gente se preparar para aquilo, a gente acaba ficando preso nesses Exato. pensamentos que estão distorcidos e aí é quando começam a surgir os sintomas. Você colocou muito bem, a sudorese, palpitação, falta de ar. Então, a ansiedade, ela é boa a partir do momento que ela me prepara para lidar com o perigo e não a partir do momento que ela me paralisa diante daquilo que está vindo, né? Por isso é É, importante a gente saber diferenciar. A preparação, ela diminui a ansiedade. com certeza. E o que determina muito o controle dela também é o estilo de vida que a gente leva. Eu estou fazendo no 4G já por precaução, que às vezes aqui em casa fica. Tá, Você está no, você eu vou tá no colocar minha Wi-Fi? 4G, só um minutinho. Vamos ver aqui só. O dia que chove, assim, às vezes é mais Tá complicadinho, muito sabe? fraco hoje. Hoje tá bem fraquinho por causa da chuva, né? Bom, vamos lá. Por enquanto tá tudo certo, né? Você tava falando do estilo de vida. O estilo de vida, tem muita gente mandando abraço aqui, é uma pena a gente não poder ter tanto tempo disponível, mas um abraço para todo mundo aqui, viu? Reforçar, agradecer a presença de vocês e a paciência, né? Porque nós estamos aqui num trava-trava, mas nós somos persistentes. Com O certeza. estilo de vida, porque tudo nosso é conectado, né? Por exemplo, a mente é conectada com o corpo. Uhum. Então não adianta só eu pensar em tratar a ansiedade só do ponto de vista medicamentoso e psicoterápico, digamos assim. O estilo de vida, o nosso físico, ele é conectado com o corpo, né? O físico com a mente é conectado. Sim. Então, se você tá lá, toma o medicamento direitinho, faz sua terapia e tal, mas é uma pessoa sedentária, por exemplo, pessoa que tem uma dieta baseada em muito açúcar, excesso de enlatado, embutido, defumado, ultraprocessado. A gente já tem hoje muito bem estabelecido a relação do intestino com o cérebro, né? E que uma má alimentação interfere no nosso microbiota, microbioma intestinal. O microbioma intestinal pode dar uma desbiose, uma desregulação. Essa desregulação pode nos inflamar. Então, uma inflamação sistêmica, a intestinal, né, a física, ela pode ir para o cérebro também, virar uma neuroinflamação. Isso contribui no processo de manutenção de quadros ansiosos, depressivos. E um outro fator muito importante que é o sono, né? O sono hoje dentro da medicina é considerado a menina dos olhos da medicina. Durante o sono que a gente faz toda uma comparando nosso cérebro com o computador, né? Durante o sono a gente faz igual aquela empresa que tem o computador central lá, que todo mundo vai para casa, ele fica ali rodando, fica passando um antivírus, né? Na empresa lá, Formatação, né? Nossa formatação é o nossa sono. formatação. Então a gente dormiu durante o nosso sono, as fases do sono, né? São 4 fases. A gente começa a fazer toda essa faxina, eliminação de radicais livres, inflamação. Então, dormir bem, comer bem e fazer exercício. Então, isso está diretamente conectado. E o que é muito importante, que eu falo muito nas minhas redes sociais, faz já parte da filosofia de vida minha, é você ir muito em cima da raiz da sua ansiedade, não daquilo que o outro sente ou o que o outro fala.
Porque a sua ansiedade, ela tem as suas características particulares. É preciso atuar em cima dela de forma mais profunda, avaliando a sua vida do ponto de vista físico, mental, social, profissional, familiar, né? A sua parte também de espiritualidade, quer dizer, toda essa questão e a sua história de vida. E como eu disse hoje até com uma paciente, né, dessa questão da raiz, né? Tem pessoas às vezes que estão ansiosas que estão num casamento que não está legal, que está insatisfeito. Esse casamento, esse relacionamento íntimo está afetando, né? Tem gente que está com um problema profissional, está numa carreira, fez um curso que não gosta, ou está num trabalho, está insatisfeito, ou está numa fase de decisão para uma profissão. Então, naquele momento, é importante definir isso. Tem gente que está muito agarrado em questões de passado, e essas questões interferiram de uma certa forma na autoestima da pessoa, né, na relação dela com o mundo, trazendo essas distorções cognitivas, essas crenças atrapalhando a autoestima, a autoimagem da pessoa. Então, aí já é um outro trabalho que tem que ser direcionado para a história de vida e etc. Então, para isso, é preciso estar aberto a autoconhecimento. Autoconhecimento. Até teve olha que interessante, a gente fala assim de uma forma muito natural, porque fala muito, mas hoje foi uma paciente no consultório com a mãe que ela não sabia o que era autoconhecimento. Ela falou, eu fiquei ouvindo se eu falar, você falou, mas eu acabei que eu não entendi direito. Ela foi ver, então a gente fala tudo autoconhecimento. Eu falei, hoje à noite eu vou falar para vocês o que é autoconhecimento mais aprofundado. Expliquei lá para ela, mas eu falei, eu vou falar para os telespectadores lá que estiverem lá para entender que a própria palavra já diz, né, autoconhecimento de conhecer, se conhecer. Então, se conhecer. Conhecer é a você mesmo, utilizando de meios, de ferramentas aí disponíveis, que podem ser bons vídeos, bons filmes, ajuda profissional, do profissional te conduzir numa terapia, falar sobre você, ver o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus medos, suas inseguranças, suas vontades, os seus sonhos, mergulhar um pouco nisso, separar um tempo do dia para isso, para você reservar um tempo para você, porque o silêncio a gente vai aprofundar mais em autoconhecimento, não só com a ajuda profissional, mas também no nosso silêncio. E hoje a gente anda muito conectado, né? E se a gente não parar ali um pouquinho e se vigiar, a gente não está dando nem 5, 10 minutos do dia para interiorizar, para se conhecer, para ver o que você está sentindo, né? Perfeito. E A gente vê muito isso, né, no consultório, né? Nossa, demais, né? A tela, eu vejo assim que a gente, principalmente no momento de pandemia, a gente acabou mexendo mais no celular. Então, acaba sendo um sacrifício ficar 1 hora sem telas. E na tela, a gente está exposto a muito estímulo. Então, você vai, por exemplo, aí o TikTok, que está bombando, né? A todo momento é um vídeo diferente com um conteúdo diferente que te gera uma emoção diferente. Então, em 1 minuto, você consegue rir, você consegue chorar, você consegue se revoltar, você consegue ficar triste. Como que depois, né, assim, você vai conseguir ficar num momento mais estável? Ou se você assiste isso antes de dormir, como é que a sua cabeça vai estar para você ter uma boa noite de descanso? Porque aquilo mexe com a gente. Então, a tela também tem gerado muito essa questão de ansiedade, né? Muitas notícias que a gente assiste. Então, é necessário, né, Munir, você falou do silêncio, né? A contemplação. Observar a realidade, observar a si mesmo e entender, né, utilizar do nosso pensamento para isso. E essa é uma questão muito importante dos ansiosos aí de plantão, porque o ansioso, ele acaba usando o pensamento para criar realidades. Então a gente começa a imaginar um tanto de realidade possível, mas o nosso pensamento não foi feito para criar realidade. O nosso pensamento foi feito para captar a realidade
e pensar o que que eu vou fazer a partir daquilo. Então, essa é uma questão que pesa muito para o ansioso, né? É você captar não, você criar muitos cenários negativos e improváveis, né? Que às vezes nem vêm acontecer, ao invés de você parar e pensar, não, peraí, o que que disso que eu estou pensando é verdade? Até a Bia acabou de colocar aí, né, os pensamentos catastróficos, né? Então, assim, tô ligando para o meu filho não atendeu a ligação, morreu. Morreu, o carro atropelou, alguém roubou ele, apanhou, tá no meio da rua. Peraí, mas vamos lá. E se a bateria do celular dele que acabou? Né? Então a gente tende a olhar só um polo, a não olhar o outro. A gente tem que entender que os nossos pensamentos não são coisas muito boas, positivas, né? O Dr. Munir aí que vai lançar, é um curso, né, Dr. Munir, que você vai lançar, É, olha que bacana, né? Tudo flui daí. Mas a gente tem também pensamentos assim, que não vale nada. Pensamentos assim que não são bons, que estão distorcidos. E é por isso que a gente precisa contemplar, silenciar e falar, peraí, isso que eu estou pensando, qual que é a evidência na realidade de que isso é verdade? Eu não posso aceitar tudo que eu penso como uma verdade. Não posso, eu preciso confrontar meu pensamento. Preciso entender o que que é verdade e o que que é uma paranoia, uma neurose da minha cabeça. Isso é muito exato. importante. E para isso entra a questão do autoconhecimento, que não acontece de uma hora para outra. É um processo, e um processo que vai por toda a vida, mas que é necessário. Nós precisamos saber pedir ajuda. Nós precisamos de alguém que olhe a situação de fora e nós precisamos resolver situações. Porque enquanto você falava, Munir, eu também me pensava aqui, né? Algumas coisas a gente não resolve, a gente esconde debaixo do tapete, acha que não tá ali mais, mas tá. E depois aquilo volta, e volta até pior do que antes. Então, a pessoa fica ansiosa, começa a sentir aqueles sintomas e não sabe por quê. Às vezes também pode ser uma coisa lá de trás, né? Lá de trás. Eu oriento muito aos pacientes e eu fiz questão, assim, falando lá um pouco até do meu treinamento, fiz questão de fazer um módulo específico só para aprender a lidar com emoções e pensamentos. Eu Sim. trouxe algumas ferramentas da TCC, né, da Cognitivo. Alguma coisa eu fiz uma adaptação minha mesmo, mas o que eu bato muito em cima lá, assim, no treinamento, consultório, aqui também. A primeira questão é a gente analisar, a gente pensar assim, nossos pensamentos são, quase 100% deles são ideias, não são fatos, né? Aí vem até uma ferramenta dentro da TCC, que é a pós que você está fazendo, né? O questionamento socrático, né? Então, Sócrates é um filósofo foi famoso aí, né? E que ele reunia as pessoas para conversar, os pensadores, e ele acreditava que as perguntas eram as soluções para você ter as respostas. Então a pessoa fazia uma pergunta, ele ao invés de responder, ele fazia outra pergunta em si. Ele fazia outra pergunta, a pessoa perguntava, ele fazia outra pergunta. Até que chegava num ponto em que a própria pessoa chegava na resposta que ela queria. Então foi trazido essa da filosofia adaptado à psicologia, essa ferramenta, né, que está dentro da TCC, que é a terapia mais que tem uma comprovação científica, mais tem comprovação científica nos transtornos de ansiedade. E lá, para início de conversa, eu falo assim, pensamentos são, até que prove o contrário, ideias e não são fatos. Só aí já te dá um alívio. Porque se é fato, é porque aquilo é real. Né? Se é ideia, é porque é uma coisa que veio na sua cabeça. Então, é ideia ou é fato? Então, quando você tiver um pensamento negativo, pega a nota e escreve. Né? Meu filho, igual você falou, o filho não atendeu o telefone. Meu filho morreu. Né? Um exemplo. Deve ter morrido, foi assaltado. Escreve lá. Isso é um fato ou uma ideia? É uma ideia, porque até o momento você não recebeu nenhuma ligação, você não está sabendo de nada. Aí você começa a trabalhar em cima desse pensamento, fazendo perguntas.
E uma das perguntas é, que você já citou, né? Que evidência que eu tenho sobre isso? Né? O que, que eu não estou considerando? E a dica então é essa: sempre duvide dos seus pensamentos. Sempre duvide e faça perguntas em que a gente vai conseguindo desconstruir e trazer mais próximo da realidade. Porém, tem algumas ideias que elas podem até se tornar um fato. Mas se você souber ir por um lado preventivo, você vai planejar as consequências, fazer prevenções para que aquilo que você pensou de fato não aconteça, não se torne um fato. Então essa habilidade, ela também não acontece da noite para o dia, mas é preciso ter essa consciência principal, só de você fazer esse filtro que eu falei, é fato ou é ideia? Aí você vai, todo erro que vier vai cair na caixinha da ideia, vai cair na caixinha da ideia. Até que você vê e fala assim, gente, eu estou criando mesmo um cenário monstruoso. E isso vai te acalmando. Com o tempo você vai começando a ter o domínio sobre o pensamento. E são várias outras formas aí, né, de ferramentas disponíveis para a gente continuar tendo esse controle, que é uma reestruturação, né, uma nova forma de pensar. E eu costumo falar muito assim para os pacientes, para as pessoas assim também, de não focar, de querer controlar o pensar, parar de pensar. Essa coisa de falar assim, eu quero parar de pensar, minha cabeça não para, eu não quero pensar negativo. Isso só alimenta o ciclo da ansiedade. A gente vai pensar querendo ou não, faz parte da natureza humana. E predominantemente na espécie humana, o número de pensamentos negativos ele é maior do que os positivos. Sempre foi assim. E nós nunca vamos deixar de pensar negativo. Então não se apavore quando pensar negativo ou achar que é só você que é assim. Eu que sou negativo, eu não consigo sair disso. Não, todo mundo pensa. Porque o mecanismo da ancestralidade nossa era até na época lá, né, das cavernas, digamos assim, era um mecanismo de defesa. O homem não tinha racionalidade, ele não pensava. Ele agia por instinto de sobrevivência. Então, ele já de manhã amanheceu, ele já saía, ele tinha que caçar, ele tinha que trazer comida para casa, mas era um estado de tensão negativo e constante, né? Porque ele tinha que sair, não sabia quanto tempo que ele ia ter para achar uma comida, se ele ia se tornar uma presa, se ele ia achar, se ele ia trazer para casa. Então, esse cérebro emocional, que está ligado a estado de alerta, a medo, a pensar negativo, ele ainda existe em nós, né? Ele está lá no núcleo do cérebro. E a gente, felizmente, com a evolução humana, a gente teve esse desenvolvimento do córtex, que é a camada mais externa do cérebro, que deu a capacidade de nos diferenciar dos outros seres, né, irracionais. Então, nós somos seres racionais porque a gente tem a capacidade de pegar essas informações das emoções e interpretá-las. E com a experiência, com o domínio da ansiedade, a gente vai conseguindo lidar melhor com os pensamentos. Nós não vamos eliminar pensamentos negativos. Nós vamos aprender a lidar com esse pensamento. A questionar, que é o que a gente está falando aqui, né? Questionar, controlar, ver, identificar quais as distorções que a gente está fazendo em cima deles, diminuí-los, né? E conseguir desacelerar um pouco e viver mais o presente, que é o maior desafio do ansioso, viver o presente, porque a cabeça está sempre projetando, né? Exatamente. O ansioso ele acaba perdendo o futuro e o presente também, né? E essa questão de viver o presente é muito importante na parte de contemplação. Como assim? Eu estava vendo o Dr. Munir, um psiquiatra, não sei se você conhece, ele chama Saulo Barbosa, e ele estava contando, eu achei muito bacana, sabe? Isso serve pra gente também, né?
Ele, assim, com a agenda lotadíssima, curso para dar, palestra para fazer. E aí ele acabou de chegar daquele dia exausto, cansativo, e ele tem duas filhas. Quando ele chegou, ele sentou para poder começar a escrever uma palestra dele e já veio a filhinha dele pequenininha atrás dele, querendo atenção, querendo brincar. E aí ele foi lá, colocou ela para dormir, deu um beijo, um abraço. Assim que ele saiu, ela foi atrás. E aí ele parou e falou assim: Nossa, mas eu tô com tanta coisa para fazer. E ficou um pouco, né, assim, ansioso e um pouco com raiva daquela situação ali. Até que ele parou e pensou: O que que eu tô querendo controlar? Né? É. Faz parte da vida. Eu tenho filho, vai ser assim mesmo. E aí o que que ele fez? Ele parou, ele pegou a filha dele no colo e ele começou a sentir o peso da filha no braço dele, a olhar nos olhinhos dela, ver o cabelinho enroladinho e começou a pensar: um dia ela já não vai estar mais assim. Um dia ela já não vai caber mais nos meus braços, né? Um dia às vezes eu vou querer ela aqui, ela não vai estar. Então, vou aproveitar esse momento presente com ela e depois Sim. eu me organizo para fazer essa palestra, sabe? Isso é contemplação. Muitas vezes a gente está cheio de coisa para fazer e a gente esquece daquilo que é essencial, daquilo que é importante, que está ali com a gente, né? E que uma hora, em algum momento, pode não estar mais. Então, foi muito bacana isso, né? Dele olhar, dele contemplar a filha dele e falar: não, eu tenho algo importante aqui também, eu tenho esse tesouro aqui comigo também. Eu achei incrível essa colocação ali, porque é isso, né? O ansioso é tão ativista, vai fazendo, fazendo e acaba perdendo o sentido, né? Por que eu faço aquilo que faço? E acaba perdendo os tesouros que a gente tem no momento presente, aqui e agora. No final da nossa vida, a gente vai sentir falta dos dias comuns. Não são de coisas Sim. extraordinárias, mas os momentos comuns, ordinários. Eu passo, eu costumo passar assim também, foque mais na qualidade do que na quantidade. Isso. A gente tem um dia muito corrido, né? Todos nós, hoje as coisas são mais corridas mesmo, né? Tem muitas atribuições, a tecnologia teve o lado bom, mas como tudo na vida é dual, né? Tem a dualidade e a gente acaba que antigamente, por exemplo, a pessoa ia para o consultório, uma coisa, nem todo mundo tinha um telefone, uma coisa, mas a gente às vezes está respondendo o paciente até mais tarde, está fazendo coisa até mais tarde, então foque na qualidade. Tem mães, por exemplo, que ficam mais em casa com criança, elas ficam às vezes 6, 7 horas com uma criança, mas não tem qualidade, só quantidade de horas. Porque a mãe está num lado mexendo no celular e a criança está ali meio que jogada ou andando sozinha ali, né? Ah, mas ele fica o dia inteiro com a mãe, fica, mas será que está tendo qualidade? E às vezes, esse que o colega fez aí, o que essa criança vai ter de memória afetiva em cima disso, às vezes é muito mais do que mães e pais que ficaram em casa com a criança muitas horas e a criança tá, papai, papai, mamãe, e tá, nem olha no olho da criança, tá mexendo no celular. Sim. Então, é o que eu falo com os pais, eu não tenho, me sinto culpado, porque minha filha tá lá. Aí eu falo, entrega qualidade, porque para criança ela não tem muita noção dessa questão do tempo em si. Se você ficar 1 hora com ela intensamente, abandonar seu celular e falar, eu estou com meu filho, né? Se vai andar de bicicleta, vou pensar, eu estou. Você vai dedicar aquela hora para olhar para ele, para conversar, para dar risada. Essa 1 hora é suficiente para trazer um impacto positivo, afetivo na vida dessa criança, que com certeza, como adulto, ele vai, né, isso vai interferir muito na autoestima. Então, hoje, nessa correria, focar na qualidade. E também tem outras duas ferramentas aí, científicas que a gente pode usar nessa questão do agora, do agradecimento, da diminuição da ansiedade. Uma delas é o diário da gratidão. Às vezes muita gente não sabe. Tem um trabalho científico que demonstra que se a gente fizer por 21 dias, após 21 dias do diário da gratidão, que eu já vou explicar, a gente começa já a ter benefícios no sono, na ansiedade, na forma de pensar. E nada mais é do que fazer o quê? Chegar antes de deitar à noite, pegar um papel, uma caneta,
de reservar ali um caderninho para você e escreva 3 ou 5 coisas que você é grato naquele dia. Fazendo isso todos os dias. Todos os dias. Porque, como eu disse agora há pouco, o nosso cérebro já tem uma tendência a pensar negativo. Então a gente vai gravar durante o dia, a gente acaba gravando as situações que foram mais impactantes do ponto de vista negativo do que positivo. Então a tendência da gente chegar em casa, tô cansado, tô estressado, teve aquele problema no trabalho, e a gente acaba esquecendo de agradecer coisas que aparentemente são simples, que a gente não dá importância, mas que são as mais importantes. Uma delas é ter um filho em casa com saúde, né? Esse colega que estava com o filho com saúde. Tem coisa melhor para agradecer? Por exemplo, uma coisa, você ser pai já é uma bênção que não tem como medir. E ainda chegar em casa, a criança querer você, sorrindo, querendo brincar com você, ela quer estar com você, quer estar com saúde, e às vezes as pessoas no dia a dia a gente não valoriza isso. Por quê? Isso está ali automático, né? Está fazendo ali, que também é um mecanismo. O Diário da Gratidão, ele faz o quê? Ele faz ativar áreas do nosso cérebro que ficam adormecidas. É natural do ser humano a gente querer sempre coisas novas. Então a gente conquista uma coisa, a gente quer outra, quer outra, quer outra. Isso é até bom do ponto de vista de crescimento humano, né? Mas quando a gente fica nessa busca desenfreada, principalmente se for baseado em bens materiais, esse vazio ele vai chegar a algum momento, porque a gente não vai achar satisfação em cima daquilo e vai ficar sempre buscando. Então a gente fica buscando algo que tem a ver com ter e não com ser, e além disso ainda não agradece, não contempla aquilo que você já conquistou. Aí vem o vazio existencial. O vazio existencial vem muito disso. Então, esse estudo demonstrou que esse simples fato de todas as noites você fazer isso, agradecer 3 coisas, anota, lê em voz alta, isso tem um poder valioso aí na nossa saúde mental. E o segundo é a meditação. Tá. Não, só Oi? complementar de você entrar na segunda ferramenta, só para complementar, né? Na maioria das vezes a gente reclama daquilo que é a bênção na nossa vida. Então a gente reclama É, daquilo, mas espera aí, vamos lá. Se você tivesse a oportunidade de tirar isso, você tiraria? Então você está reclamando do teu marido, mas se você pudesse te arrancar ele da tua vida, você arrancaria? Teu filho que está dando trabalho? Muito provavelmente não, né? O que que acontece? Hoje a gente está nessa geração assim que busca muito prazer e não imediato. responsabilidade, né? É, Então, aquilo que foge da minha que é responsabilidade, que eu posso abraçar, eu fujo. Mas aquilo que é da parte de prazer, eu corro atrás. E não adianta. Uma vida que é uma vida de sentido é uma vida de responsabilidade. Tem até aquela frase que diz, né? É justo que muito custe o que muito vale. Então, provavelmente, você que está aí assistindo com a gente, se você está investindo em algo grandioso, como por exemplo a educação de um filho, vai te custar, né? Vai te custar, mas vale a pena. Tenho certeza que ninguém que é pai ou mãe voltaria atrás, né, da decisão. Então é por isso que a gente às vezes tem que rir de certas situações, usar o bom humor também e não ficar, né, preso naquilo ali, remoendo, preocupado. Olha às vezes no olhinho do teu problema que aquilo lá é a tua bênção. Então por isso é tão importante essa parte do agradecimento, né? sim, a gente vive num mundo muito do imediatismo, né? Então, esse imediatismo, se a gente quiser transferir para tudo, nós vamos frustrar. Ah, eu quero, por quê? Quero achar não sei o quê. Vai lá no Google, bum, saiu. Quero hoje uma comida, por exemplo, né? Não tem aquela coisa mais, você pode pegar o iFood, o aplicativo, está na sua casa. Então, trouxe essas praticidades, mas a gente não pode transferir isso para todos os cenários da vida, né? Às vezes o que algumas pessoas se frustram, olha na internet algumas coisas que muitas das vezes não são reais, né? A vida de outras pessoas, falta aquela coisa. Aí, se você entrar, né, nesse mundo, de ficar pensando, preocupado com isso, você adoece, porque não se constrói uma vida de sucesso, uma vida plena,
né? Sem esforço. É ilusão isso. Se tiver gente falando isso para vocês, se tiver gente vendendo curso falando isso, ou falando, ou profissional qualquer falando, é mentira, porque quem venceu na vida e quem vence na vida, inevitavelmente passou por momentos difíceis, momentos ruins, e aprendeu muito com isso. Então é ilusão achar, entrar uma positividade tóxica, igual a gente vê por aí. Às vezes as pessoas, não, tá tudo maravilhoso, tá tudo. Não, temos que ter, sim, pensar positivo, temos que ser otimista, mas não podemos fugir das nossas responsabilidades, como você mesmo disse. A pessoa escolheu ser pai, ser mãe. Uma escolha sua. Agora, o filho não vem com manual de instrução, né? Ele não é um robô que você vai programar, que vai ficar do jeitinho que você quer. Não vai. Você tem que estar disposto a enfrentar tudo isso. E para ajudar enfrentando, nós vamos falar de mais uma ferramenta, que é a meditação Mindfulness, né? A meditação Mindfulness, que é o aqui e o agora, né? Atenção plena. Uma tradução em português como atenção plena, que é aprender a viver o aqui e o agora, o presente. E até fizeram essa meditação Mindfulness extensa para mais específicas ainda. Por exemplo, pessoas que sofrem de compulsão alimentar, tem a Mindful Eating, né, que está relacionado à comida, que é a pessoa que ela tem um comer emocional, come compulsivamente por ansiedade. Então, ensina a pessoa a olhar para o prato, olhar para a cor dos alimentos, saborear, sentir o cheiro, ao invés de comer, tirar o celular, colocar o celular do lado. Essa é mais específica para a comida. Mas a mindfulness tradicional é aquela que vai fazer exatamente um escaneamento no corpo, né? Ela tem toda uma sequência das etapas da meditação, ela trabalha muito a respiração, consciência corporal e respiração. Porque as pessoas que sabem respirar bem, elas já vencem a ansiedade, assim, aprende a respirar, principalmente respiração abdominal, diafragmática. As pessoas que dominam a respiração, respiram de forma adequada, já têm um controle assim fenomenal da ansiedade. Então, a mindfulness faz isso, né? Ela começa te desacelerando. Ela não meditação não é parar de pensar, não é ficar lá zen, não é só isso. Tem que começar a praticar, vai saber, quem pratica sabe o que eu estou falando, né? Então vai desde uma percepção do ambiente, de você soltar seus pensamentos, deixar eles irem, depois você trazer para real, vir para dentro. Tem toda uma metodologia, um escaneamento do próprio corpo, né? E que tem comprovação, a mindfulness aí tem uma comprovação científica de diminuir cortisol, diminui adrenalina, melhora o estresse, melhora o sono, melhora a ansiedade, desinflama, melhora o sistema imunológico, mas também não é da noite para o dia. Meditar, como tudo na vida, é um treino. O ansioso, quando fala meditar, eles até arrepiam, né? Fala, nossa, que meditar, nem fala isso comigo, eu não dou conta de ficar parado, não dou conta. Fala, mas... Um minuto aqui paradinho. Mas demora mesmo. Você vai para academia para emagrecer, quanto tempo demora? Nossa Senhora, e a luta que você quer ficar forte, malhando? Demora. Então, aprender a meditar demora também. Mas, assim, a gente fala isso, mas não é obrigatório também, sabe? Eu não sou muito impositivo. Eu falo o que está dentro da ciência, mas realmente tem situações que as pessoas não se adaptam a elas. Pode ser do perfil de personalidade, o jeito. O que é animador é que tem muitas ferramentas. Né? Não é só a mindfulness, não é só uma respiração, tem várias outras coisas. Hoje a gente tem um arsenal não medicamentoso muito grande para a ansiedade. Mas tem casos de grave a moderado, que o sofrimento é muito grande. Aí a medicação ela tem que estar presente, porque o sofrimento é muito grande. Mas a gente tem que focar muito mais no autoconhecimento e nessas ferramentas não medicamentosas do que no próprio medicamento. Acho que o mais importante são as medidas não medicamentosas. Uhum.
O Munir, aproveitando que você está entrando nessa questão de medicamento, até me fizeram uma pergunta para eu trazer para você e já vou fazer essa pergunta, daqui a pouco a gente responde aí algumas pessoal para a gente poder encerrar, né? Tá muito bom, mas a gente tem horário. Como que funciona, assim, os fitoterápicos, sabe, para ansiedade? Ansiedade existem diversos fitoterápicos, né? Mas estudos bem basados mesmo em casos de ansiedade, apenas casos leves, em que Hum, a gente consegue ter um resultado melhor. O caso leve é aquele que a pessoa tem alguns sintomas, eles já estão atrapalhando o dia a dia, mas eles não estão tão proeminentes a ponto de causar um sofrimento muito evidente, sabe? Existe a questão de você estar, por exemplo, com uma ansiedade mais leve, com uma mão mais gelada, e a grave moderada de você estar simplesmente pingando, né? uhum. Você está uma ansiedade leve em que te diminui um pouco a concentração para fazer uma leitura ou para estar fazendo alguma atividade sua de trabalho, ou uma ansiedade que te paralisa, por exemplo, a ponto de você não conseguir nem raciocinar. Então, eu estou fazendo assim, mais ou menos, o pessoal entendendo o que é o leve, o que é o moderado a grave. E o grave que pode ir até no extremo, que é, por exemplo, um ataque de pânico, alguma coisa assim, que é mais terrível ainda. Mas em casos leves, a gente tem, por exemplo, a valeriana officinalis, que é um fitoterápico que ajuda, a melissa, camomila, tem a rhodiola, rósea também, que o pessoal usa, o hipérico perfurato, que é a erva de São João, né? Também tem o nome de erva de São João, mas, mas lembre-se, passiflora também, valeriana, já falei, eu tinha até anotado que você comentou comigo. Então, camomila, melissa, passiflora valeriana, rhodiola, lavanda e hipérico. Mas lembrem-se, não é porque é fitoterápico, porque é considerado natural, que pode usar sem orientação profissional. Que pode Sim. usar em quantidades sem uma orientação. Por quê? Por exemplo, quem usa a melissa ela tem um inconveniente para quem tem um problema na tireoide, pode dar uma interação. Todos esses fitoterápicos agem num receptor específico no cérebro, que é o receptor GABA, que está relacionado com relaxamento. É o mesmo receptor que um medicamento, por exemplo, um clonazepam, um Rivotril, um alprazolam, age também. Então, se a pessoa já está usando um benzodiazepínico, né, um tarja preta, e você entra com um fitoterápico indiscriminadamente, sem ter um controle, essa interação pode potencializar a ação desse outro medicamento que causa dependência, que causa mais efeitos colaterais e fazer mal, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque fitoterápicos também têm interação e também fazem mal se forem usados de forma indiscriminada. Perfeito, muito bom, doutor Munir. Muito bem explicado, né? Ficou bem claro. Pessoal, então peço para que aqueles que já colocaram as perguntas possam colocar novamente aí nos comentários. A gente vai escolher umas duas aqui. Felizmente não vai dar para responder todo mundo, né? Por conta do nosso tempo. Mas eu garanto que tudo que foi dito, né, Munir, né? Foi muita riqueza, todo o conteúdo que trouxemos, né? E agora vamos para as perguntinhas. Vamos colocando aí, pessoal. Alguns já colocaram antes, mas eu acho que não dá para voltar aqui para achar a pergunta. Tá Deixa eu uma aqui, ó. ver. Vamos ver. Tá mais para cima. Dessa vez que Ah, voltou, não sei se teve pergunta. aqui, Eu achei uma aqui, ó. Doutor, tenho ansiedade, mas não posso tomar nenhum medicamento. Sou alérgico. O que faço para controlar essa ansiedade? Foi essa que você leu também? pode ser essa. Eu É, achei outra, mas pode é, responder essa. as medidas não medicamentosas, existem, como eu disse, felizmente, né, várias medidas não medicamentosas que têm ação excelente na ansiedade. O primeiro passo que eu vejo para quem tem uma ansiedade saindo do controle é
ter um acompanhamento psicoterápico, tá? Com um psicólogo. O psicólogo vai te trazer várias ferramentas para isso. E depois são os quê? Os cuidados com a saúde física, como eu disse. Então, quem é ansioso, não dá para, a não ser que você tenha uma limitação física, mas não dá para ficar sem exercício físico. O exercício físico ele vai junto com a minha prescrição, né? E eu não só falo, não, eu faço. Quem me acompanha no Instagram pode ver lá que eu estou sempre firme lá. Então, o exercício não tem como, não tem como. Procure essas ferramentas, as outras que eu já disse aqui. Meditação, respiração. Eu peço que você visite lá depois os meus vídeos. Eu tenho um Reels que eu gravei de respiração diafragmática, respiração das narinas alternadas, que o pessoal usa muito, usa também na yoga. Ficar de olho na alimentação, como eu disse, né? Uma dieta com muito açúcar, cafeína demais, em excesso, alimentos industrializados demais, ultraprocessados, vai interferir também. Então, são essas medidas que vão contribuir melhor, né? Psicoterapia, alimentação, exercício, meditação, mindfulness, respiração. E uma outra coisa que eu acredito muito que é ter fé, desenvolver espiritualidade. Isso aí é outra coisa que é importantíssimo para a nossa alma, né? E temos pesquisas, né, Munir, em relação à parte da espiritualidade, o quanto que a espiritualidade ela diminui a ansiedade, porque a gente tem, como se diz, né, um Deus em quem se apoiar, porque a gente tem esse momento de oração também de calma, de interiorização. Então temos que cuidar também da parte espiritual, não podemos descuidar dessa parte, né? Munir, o pessoal está querendo saber sobre vitaminas. Quais vitaminas ou suplementos tomar que possam auxiliar também nessa parte da ansiedade? Eu gosto sempre de acompanhar no consultório, olhar a vitamina D e a vitamina B12. Essas duas eu acompanho bastante porque tem alguns estudos que apontam para a deficiência dessas vitaminas interferindo no nosso estado de humor, estado mental de uma forma geral. Mas para repor, tem os parâmetros, né? Tem que fazer uma consulta, ver como que tá, de fazer o exame de sangue. Um suplemento muito interessante que tem usado bastante na ansiedade é o ômega 3, né? Porque o ômega 3 ele tem uma ação anti-inflamatória no nosso corpo, sabe? E o uso do ômega 3 de uma forma prolongada, assim, sobre orientação também, ele é muito eficaz na desinflamação. Então, seria esse lado mais voltado à vitamina D, a B12, o ômega 3, e também algo mais recente, que é a questão dos probióticos, né? Como eu disse, a questão da importância do intestino, ainda se tem muito para aprofundar, do ponto de vista da ciência. Mas o uso do probiótico, as pessoas podem se beneficiar do uso dos probióticos, que são nada mais do que micro-organismos vivos, podem ser feitos manipulados ou então vindo de laboratórios, que nada mais é do que você ingerir essas cápsulas e vai chegar esses micro-organismos no intestino e vai regular a sua flora para poder regular a flora intestinal, a microbiota, microbioma intestinal, para interferir no humor. Mas os probióticos, a gente é classificado em pré-bióticos, probióticos e agora psicobióticos também, né? Mas os pré-bióticos, eles vêm muito da própria alimentação, né? O que eu falo, pessoal? Antes de você pensar em manipular um probiótico, reveja a sua alimentação. Acho que o primeiro passo, existem muitos alimentos que são muito melhores do que você manipular ou tomar um probiótico, né? Alimentos mais crus, vegetais, essa dieta mais do Mediterrâneo, são tudo alimentos probióticos que eles já preparam o intestino, não precisa você tomar, né? Alimentos fermentados, eles já têm essa ação. E recentemente, no ano passado para cá, saiu um comprimido, né? Um medicamento que ele vem de laboratório mesmo, comprado na farmácia, foi classificado como psicobiótico, e ele tem 2 cepas específicas de bactérias que estão relacionadas com essa conexão intestino-cérebro. Então, é a linha que a gente
que segue. Mas nada substitui uma boa alimentação do que tomar suplemento, né? Descasque mais e desembale menos. Os Uhum. nutricionistas experientes falam isso, né? Descasque mais e desembale Sim. menos. Ou seja, se você estiver tendo uma dieta baseada no que tem na feira, ou coma aquilo que estraga. A gente fala isso. Coma o que estraga. Porque o que não estraga tá cheio de coisa química, de conservante. Então, se a gente for mais voltado para o lado natural, não tem necessidade de ficar tomando tanto comprimido, tanto suplemento, né? Eu acho que o primeiro passo é rever o estilo de vida com o que a gente tem de natural. Perfeito. Está tudo interligado, né? Corpo, mente, espírito, qualidade de vida. A gente precisa ir organizando todas essas áreas aí. Bom, doutor Munir, agradeço muito, né, pela sua disponibilidade, pela possibilidade de a gente estar fazendo essa live. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas, inclusive a perceberem também que precisam do tratamento, né? E caso alguém queira se consultar com você, o pessoal até perguntou aqui nos comentários como que essa pessoa pode entrar em contato, Munir? Aqui no meu Instagram, no link da bio, tem um WhatsApp lá do consultório, né? Que aí tem o presencial aqui em Pouso Alegre, moro em Pouso Alegre, e online também na plataforma. A gente faz consulta online aí para todo o Brasil. Perfeito. O pessoal tá perguntando se a live vai ficar salvo, vai ficar sim no meu perfil. Vou ver se eu consigo compartilhar com você também, mas caso eu não consiga, vai ficar salvo lá. Então ainda dá tempo também da gente mandar para outras pessoas. Quem não Sim, conseguiu assistir desde o começo, né, pegou só o finalzinho, dá uma olhadinha, porque é um conteúdo muito rico, né, Munir? sim, com certeza. Agradeço muito aí seu convite. E todos aí presentes que acompanharam a gestão com a gente até o final. Aí, estou à disposição nas minhas redes sociais, quem quiser conversar comigo, no meu direct, lá no Instagram. E vamos em frente aí. Com Um certeza. excelente fim de noite para todo mundo aí. Também agradeço a todos que estão aqui nos acompanhando. Mais uma vez você, Munir. Quem sabe a gente faz uma live aí próxima, futuramente também, né? Agradeço Sim. muito. Também me coloco à disposição a todos aqueles que quiserem tirar alguma dúvida, quiserem conversar um pouquinho. Desejo uma boa noite aí para vocês e um bom final de semana, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.